Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos começar essa live. Boa noite, Boa noite. tudo bem? Tudo e a senhora? Tudo em paz, graças a Deus. Vamos dar um tempinho esperar o pessoal chegar aqui, Isso. porque o Instagram ele demora um tempinho para estar chamando as pessoas. Às vezes a pessoa até está olhando, mas ele não abre para a pessoa. Oi, Dete, boa Ó, noite. Mari Almeri. também. Mari. Alexandro, boa noite. Ana Paula. Oi, Paulinha. Tudo bom? Lúcia. Ó. Ó, tem bastante gente já entrando. Nossa, Oi, já. Gaúcha. Tudo bom, Ai, Gaúcha? nome de gaúcho é Neide, sabia não? Eu conheci esse nome não novo. Já peguei até o caderninho, ó. Quem tiver perguntas pra gente ir Isso. fazendo, já tô. Obrigada, Paulinha, para você também. Muita luz. Do meu lado. Salve. Ah, tá enxergando. Ó, Com esse óculos aqui, ao pôr da paz. é o Boa pessoal. noite, Pôr da Paz. Obrigado pela presença. Sandra. Sandrinha. Sandra é uma gaúcha de Porto Alegre. Beijo. Boa noite, Dete. Obrigada. Adriana. Vamos lá. Hoje eu coloquei pra segurar, ó. Isso, ficou Pra ótimo. ficar mexendo. Dá um quê? Uns 2 minutinhos, 5 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Uns 2 minutinhos aí a gente já começa. O pessoal já vai Beleza. entrando. Boa noite, Fernando. Fernando. Obrigado pela sua presença. Depois, Fernando vai postar no YouTube do Porto da Paz. Quem precisar, quem quiser se informar melhor. Nós teremos também, mais para frente, em novembro, início de novembro, uma live sobre doação de órgãos com a visão para o lado espiritual, né? Tanto as informações quanto visão espírita. Porque o nosso objetivo hoje, né, Vanessa, é mais uma questão de informação, mostrar todos os problemas que a gente tem, que a gente enfrenta no tratamento pré e pós-transplante, e, na realidade, mostrar também a necessidade de todo um acompanhamento psicológico, psiquiatra, psicoterapeuta, porque é algo, assim, muito complicado, né? São problemas muito difíceis de sanar sozinho, e, às vezes, a gente não tem o apoio familiar também, que é uma peça muito chave para que você consiga ter forças para enfrentar tudo, né? E até na ciência mesmo existe muito pouco relato sobre. Tanto se fala muito do sofrimento, da questão biológica, né? Que o paciente tem que fazer ou não por X motivo de saúde. Mas não se fala da questão psicológica da pessoa, né? Os artigos são pouquíssimos artigos científicos que existe hoje sobre o assunto. Qualquer tipo de transplante, no caso da senhora, é o renal, que é o mais comum. Algumas coisas a gente acha, mas os demais a gente não acha praticamente nada. Nenhum artigo científico sobre sofrimento psíquico. Tanto pré quanto pós, né? Porque, como a gente já havia conversado antes, existe sim um sofrimento. A pessoa tem uma perspectiva, cria-se um desejo que talvez pós-transplante não seja alcançado, né? Não sei. Verdade. Com certeza. Isso acontece muito. Então, na realidade, é até como uma forma de gratidão essa questão da divulgação para que as pessoas tenham mais informações. Porque, por exemplo, quando eu vivenciei a minha história, eu não encontrei ninguém que eu pudesse tirar determinadas dúvidas. Porque existe um medo muito grande em relação a tudo. A hemodiálise, ao tratamento, ao transplante.
E aí, quando você tem alguém que tenha uma experiência, uma vivência que pode, na realidade, te ajudar a esclarecer, e você, quando você encontra alguém, te ajuda muito. Mas eu, por exemplo, eu fui na cara e na coragem, na raça, porque eu não tinha ninguém para perguntar como era a vivência. Oi, Giza, beijo, boa noite. Então, na realidade, essas informações eu acredito que ajude bastante a tirar várias dúvidas. Bom, vamos começando. Pode falar. Até a questão, quando a senhora, quando a senhora fez a operação, né, que eu acompanhei, eu buscava na internet coisas sobre o assunto, até para ter uma base, mas eu não achava. A questão nutricional mesmo. Você pode comer, mas você não tem uma base. Ninguém te fala, você vai comer. Você fica perdido, na verdade. Tanto a pessoa, no caso a senhora, quanto quem está acompanhando, às vezes, fica perdido nessa situação. Você não sabe nem o que falar para a pessoa, né? Às vezes. Você fica perdido. Verdade. É verdade. Esse acompanhamento, tanto nutricional, psicológico, porque é uma mudança muito grande, muito radical. Tudo que você aprendeu que era certo comer, quando você faz tratamento de hemodiálise, é totalmente o oposto. Você tem que comer totalmente errado, vamos dizer assim. O que você comia de legumes, tudo. O que você comia de legumes, tudo. Uma salada verde, extremamente saudável, legume cozido a vapor. Numa hemodiálise você não pode fazer mais nada disso, é totalmente diferente. E cozinhar, né, várias vezes. Várias vezes. Você come, às vezes, uma fruta, uma pera, ela fervida várias vezes. Quando você come, ela não tem nem mais gosto de pera, ela já está uma massa, assim, sem graça nenhuma. Então, até que ponto dá prazer de você comer algo assim? Como o feijão, por exemplo, para você tirar o potássio, você tem que ferver várias vezes na água. Quando você come, já só tá aquela massinha branca, nem gosto de feijão tem. Um exemplo, né? É verdade. Bom, vamos começar? E aí o pessoal vai entrando. Se tiverem algumas perguntas, a Vanessa vai anotando e aí a gente vai tentando esclarecer. Aí no finalzinho a gente vai tentando colocar. Ok. A doação de órgão, a doação, ele significa o ato de doar alguma coisa. Então, é um ato de amor, solidariedade para com o próximo. Desde a simples coisa que você vai doar até a questão do órgão. Os transplantes no Brasil, eles começaram no ano 60, 1964, para ser precisa. Foi o primeiro transplante de rins que nós tivemos no Brasil, foi em 1964. Em 1968, nós tivemos de coração, fígado e pâncreas. Aí o dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Por quê? Segundo a Lei 11.584/07 de 2017, essa lei federal, ela foi instituída justamente porque precisava conscientização para a sociedade sobre a importância da doação, para que as pessoas conversassem mais com os familiares sobre esse assunto. Porque, na realidade, apesar das discussões do tema, às vezes ser um pouco ampliação, amplo demais e tudo, ainda é um assunto polêmico e muito difícil de entendimento. Então, isso resulta muito no alto índice de recusa familiar. Porque, na realidade, a família, às vezes, não tem aquela conversa, aquele diálogo, se você gostaria ou não de ser doador, né? Então, por falta dessa conversa, dessas informações, é que muitas pessoas ainda hoje estão aí numa fila de transplante imensa, que a gente vai ver um pouco mais na frente, e passando tantos anos numa máquina, ligada a uma máquina de hemodiálise, justamente porque a família não conversa muito. Então, a partir de 2017, foi instituída essa lei para que conscientizasse mais a população, a sociedade sobre a importância da doação. Mesmo tendo essa consciência que nós iremos um dia morrer, né? Porque tudo, nós viemos não para ser semente, então nós viemos para passar por uma experiência que vamos morrer. Nós estamos, na verdade, o tempo inteiro em movimento. A gente nasce e já está morrendo.
Se a gente ganha alguma coisa, já está perdendo. O tempo inteiro é assim. Você come, daqui a pouco já está digerindo, você tem que comer de novo. Você inspira, não pode ficar muito tempo com esse oxigênio no pulmão, tem que expirar e fazer a troca. Então, estamos o tempo inteiro nessa troca, o tempo em movimento. Então, mesmo sabendo disso e sabendo que nós somos um espírito para todas as religiões e que, apesar de sermos um espírito, nós temos, graças a Deus, um corpo físico para passar por essa experiência, para aprender várias coisas aqui no planeta. Nós sabemos que um dia morreremos, lógico, né? É a única certeza que temos. É a única certeza que nós temos, desde quando nós nascemos. E o que fica quando morremos? É exatamente o legado afetivo, os sentimentos e tudo aquilo que nós fizermos de bom. Então, para nós e para os outros. Aí a gente vai conseguir entender a importância da doação de órgãos para o espírito, em forma de caridade, em forma de amor, para a nossa evolução. Então, se ela é importante para mim, se eu sou um espírito imortal, que eu continuo na imortalidade da alma, é importante que eu tenha atitudes extremamente positivas para que isso venha agregar, ajudar na minha evolução. Existe, Vanessa, uma estatística que na fila do ano passado tinha 39 mil, o ano passado, antes da pandemia, 39.663 pessoas. Isso antes da pandemia. Depois da pandemia, infelizmente, aumentou muito, por falta de UTI, falta de leito, de profissionais, então, disponíveis no momento, falta de doadores, né? E ainda correndo o risco da contaminação por causa da Covid. Então, com a pandemia, o quadro piorou bastante. Antes da pandemia, eram 17 doadores por milhão da população. Então, pega aí, 1 milhão, 17 são doadores. Certo? Então, é um número muito... 17 não, desculpa, 18. Diminuiu um, mas era 18, antes da pandemia. Agora não temos esse dado, porque esse dado ele vai saindo semestral. E aí eles não deram resultado nenhum. Acho que eles vão tentar fazer a nível de anual aqui por causa da pandemia que começou no Brasil em março. Então, de 18 pessoas, por exemplo, que esteja que está na lista de espera, de 18, 4 recebe. 4. E 14 não chega a receber porque morre antes do órgão chegar. Exatamente, de receber. De janeiro do ano passado a junho de 2019, segundo a ABTO é uma Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. É sempre o órgão que a gente faz pesquisa, assim, onde tem as maiores informações, melhores informações sobre doações é na ABTO, que é esse site e é uma fonte mais segura. Então, segundo eles, foram transplantados órgãos, né? Tiveram apenas 203 corações, 48 pulmão, transplantes, 2 de intestino, 86 de pâncreas, 2.964 de rins, um multivisceral, apenas um, e os 2 que são maiores quantidade, 7.112 de córnea, 1.621 de medula óssea. Então, isso o ano passado, de janeiro a junho. De medula foi quanto que eu não escutei? 1.600. Por que tem tanta gente na fila? Você conseguiu ouvir? Porque tinha dado uma travadinha. Mas eu não... Por que tem tanta gente na fila? Volte aí, falar. Não, eu vou começar agora. De medula óssea, você tinha perguntado 1.621. Só me dá um segundinho aqui, só um
Ok, muito bem. Então, agora, se for... por que tanta gente na fila? Eu vou começar agora comentando. Primeiro ponto. Se for uma doação por cadáver, tem que detectar a morte encefálica. O que é uma morte encefálica? Essa morte, ela é ausência de todas as funções neurológicas. Deve ser confirmada por 2 ou mais médicos, juridicamente falando, inclusive também pelo médico da família, aquele médico de confiança, caso a família tenha e queira certificar da morte encefálica. Essa morte, ela pode acontecer. Uma pessoa levou um tiro, um acidente de trânsito, tumor no cérebro, meningite, AVC, um derrame cerebral, traumatismo craniano, tudo isso leva a uma morte encefálica. Segundo as estatísticas, o número de morte violenta, ela está diminuindo. E o número de pessoas se cuidando aumentando. Você vê que o Brasil agora é um país que aumentou muito a idade, né? Então, antes era um país de jovens, hoje já temos bastante idosos. Então, a tendência é cada vez mais o Brasil, as pessoas viverem mais no Brasil. Então, com isso, a fila cresce e o número de doador também diminui. Agora, uma coisa legal, Vanessa, para a gente... Porque a estatística é bom a gente tentar ver número um pouco mais palpável. Então, de 100 pessoas mortas, apenas uma morre de morte encefálica. Só uma. De 100. E essa uma não vai ser doadora necessariamente, falando. E necessariamente essa uma ainda precisa da autorização da família para ser doadora. Então, gente, a situação é muito grave, é muito complicada. Porque se de 100 mortos, uma é doadora, e essa uma ainda aguarda a autorização da família, porque se a família disser que não quer, nada é feito. Ela pode deixar escrito no papel que ela quer ser doadora, mas se a família não autorizar, não tem mas nada. A lei não... isso agora, de novo. Porque antigamente era na carteirinha. Você colocava na sua carteira de identidade se você era doador. Aí depois você tinha que colocar que não era. Aí veio para essa questão da família. E agora parece que vai revogar de novo. Eu vou até falar um pouquinho mais na frente, mas está no Congresso já em trâmite essa nova lei aí para que a gente possa, quem quer ser doador, colocar se colocar dizendo que quer ser doador com testemunha, tá? Vai fazer tipo um documento com testemunho, só que esse documento ele vai ser tipo informatizado. Ele vai direto para um banco de doação e tudo, e é informatizado, tudo direitinho, documentado, juridicamente falando, e isso vai para algo assim muito jurídico, entendeu? Para que eles autorizem, porque você pediu, então não precisa que a sua família confirme. Mas isso ainda está em trâmite, é uma coisa que a gente não sabe quando vai sair, e se quando sair, se realmente vai acontecer de fato como eles estão dizendo que vai acontecer. Por quê? Porque tem muita coisa no Brasil que tem como lei no papel, mas que na realidade não é nada daquilo. E na realidade você não consegue, daquele jeito que está no papel, né? Então, fica aí a nossa oração e torcida para que realmente essas coisas venham a melhorar. Bom, outra coisa que a gente precisa melhorar, segundo ponto que a gente precisa melhorar para a fila diminuir, é melhorar a utilização dos órgãos doadores. O que é isso? O que é isso? Na verdade, se eu moro, por exemplo, em Belém, em Manaus, eu sou doadora de coração, sou doadora. O pulmão e o coração, ele tem que ir para Brasília. Uhum. Ele tem que ir para Brasília, para poder, lá em Brasília, porque em Belém, Manaus, não tem um órgão, um setor de transplante, um centro de transplante que faça de coração e de pulmão. Então, ele teria que esse órgão ir para Brasília para beneficiar alguém que estivesse lá. Só tem outro detalhe.
esse órgão, para retirar e implantar, dura apenas, a duração dele é de 4 horas. E para você vir de avião de Manaus ou de Belém para Brasília, você não chegaria em tempo de retirar e implantar o órgão. Então, infelizmente, um doador que more na região norte, que não tem um centro de transplante, aquele órgão é jogado fora. Mesmo com a vontade da família, que é uma coisa difícil. Mesmo com a vontade da família, que já é difícil, e com a vontade do próprio doador. Mas, infelizmente, é colocado fora. Por quê? Porque não tem um centro de transplante para aquele órgão. E aí, o que acontece? Como não tem esse centro de transplante, ele não dá tempo de chegar no centro de transplante mais próximo, que no caso da região norte seria Brasília. Então, é um outro Giza ponto... Só um minutinho, tia. Giza está falando que está falhando um pouco. Aqui para mim, em vez em quando, seu som dá uma falhadinha, mas eu estou escutando. Alguém está sentindo dificuldade no sinal? Aqui tá. Olha, às vezes... Oi, Diba. Beijo, filho. Às vezes, a Juliana chegou aí também. Tem Dora, tem um monte de gente. Minha tia, Vera Luz. Bom, às vezes dá uma travada e não é assim, necessariamente aqui. Pode ser do Instagram mesmo. Mas depois... Ele tá falando que deve ser o sinal lá. Que tá tudo certinho. Tá. Pode ser o sinal dela, então. Ok. Aí, mas depois, Giza, você pode assistir também via o YouTube direto, que aí você consegue ouvir. Tá jóia, então. O povo tá dizendo aí que tá legal. Pode ser alguma coisa na sua internet. Então, na realidade, tem esse problema todo em relação a várias regiões do Brasil. As regiões que fazem mais transplante é a região sudeste. E hoje a sul está se destacando muito. Então, nós temos ali São Paulo, o Paraná, tem os estados, né? São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Ultimamente, em Santa Catarina, está se divulgando muito. Não, na internet você não vê muito. E nem a BTO não fala muito sobre Santa Catarina. Mas entre nós, transplantados, se conversa muito o sucesso que está tendo em Santa Catarina transplante. Mas é algo novo. Então, a região sul e sudeste é a região que mais faz transplante no Brasil. A região nordeste, nós temos aí o Ceará, que faz, o Ceará e Pernambuco são grandes centros de transplante no Nordeste. A Bahia, ela realmente está muito defasada, muito precária. Temos em Salvador, no Ananeri, mas teve uma época que nem estava fazendo por falta de verba federal, estadual, essas verbas aí, não estava sendo feito nenhum tipo de transplante. Inclusive, quando eu comecei todo o meu processo, que aí a gente vai conversar sobre isso na próxima live. Na próxima. Então, quando eu... Tem assunto pra caramba. O que a gente não viu de divulgação, a gente está divulgando. Então, na realidade, a Bahia ainda é muito precário. Na Paraíba, tem uma amiga minha que foi doadora da mãe dela, que a gente vai ver numa live também, a Lúcia, e ela disse que foi muito bom. Então, ela mostra algo que a gente vê, que existe um preconceito muito grande em relação a centro de transplantes no Nordeste e no Sul e Sudeste do Brasil. Existe isso. A gente sabe que muitas coisas Norte e Nordeste do Brasil são precárias em relação a Sul e Sudeste. E essa área de transplante não é diferente. É bem parecido mesmo. Até a área de medicação, para você pegar medicação, tudo isso é um transtorno muito grande, é muito mais complicado. O principal motivo da fila ser grande ainda é a negativa da família. Tá? Ainda é o principal motivo, é a negativa da família. O ano passado, 43% recusaram. Então, foram entrevistados 6.476 pessoas, famílias, e dessas, 2.716 negaram. Então, a negação é muito grande. Como nós falamos já, mas eu só vou colocar, de 1997 a 2001, a gente poderia, no RG, dizer que éramos doadores.
Aí, 2001 mudou, passando a autorização para a família. A decisão é tomada pela família. Então, hoje, o número de doações, infelizmente, são insuficientes. É muita gente precisando e poucos doadores. Lembrar que mendigos, indigentes, incapazes, é vedado a doação, não é permitido, tá? Do cadáver, nós podemos doar coração, fígado, intestino, pâncreas, rins, pulmão, os órgãos. Agora, de tecidos, nós podemos pele, córnea, ligamento de tendões, ossos, válvulas cardíacas e sangue do cordão umbilical. Isso, e lembrando que também de vivo, nós podemos doar parte do fígado, um rim, nós podemos doar sangue também, lembrar que é muito importante isso, né? E medula, podemos doar medula. Então, é bem interessante que a gente tenha essa consciência para que, independente de outros órgãos, tem várias coisas que a gente pode doar. O quarto ponto, porque a fila fica grande, Vanessa, é a falta de informação sobre como se dá a doação e como é que acontece essa ajuda. Então, existem muitas notícias fakes. Essas notícias diziam também, hoje em dia quase não escuto mais, mas eu já ouvi isso falar, que não autorizava porque ia tirar órgão de paciente vivo. Impossível isso acontecer. Porque, como eu já falei, o que é a morte encefálica? Então, essa morte encefálica ela é comprovada por médicos e não tem nada a ver com a equipe de transplante. Depois que ela é certificada, autorizada, e aí a família diz que tem a vontade de doar, aí entra a equipe de transplante. Então, a equipe de transplante, quando vai buscar, nem sabia que tinha doador ali, entendeu? Então, não é ninguém querendo matar o outro rápido para tirar órgão. Eu conheço pessoas que falam que não são doadoras porque... Vanessa, eu tô lá internado, fui lá, sei lá, porque passei mal. Aí vão me matar para doar o órgão pro filho do deputado. Eu falei, gente, mas é tão difícil, é uma coisa tão mais complicada, que isso não vai acontecer, não. É verdade. Outra coisa também é assim, que diziam antigamente que sequestrava algumas pessoas e aí tirava o órgão, né? Gente, isso é tão complicado que para tirar um órgão, entra uma equipe inteira para tirar um órgão. Tem que tirar as artérias perfeitamente para poder depois, os vasos, entendeu? Tudo muito perfeito para que a doação ela aconteça com sucesso. Você não pode cortar parecendo como se estivesse cortando um boi, um bicho, qualquer outra coisa assim, entendeu? Os pedaços, que aquele órgão não vai servir para nada. Então, aquele negócio de sequestrava alguém, tirava o órgão, botava ele na banheira de gelo, quando ele acordava, estava sem um órgão. Gente, isso é fake news, isso não existe, porque não é para o órgão. Podia até querer matar a pessoa, mas para o órgão não. Por quê? Por experiência própria, uma artéria que seja com calibre muito fino, ela já é recusada, aquele órgão já é recusado. Porque na hora do enxerto, se aquele órgão for enxertado em mim, for transplantado para mim, o que acontece? O órgão em mim, ele acaba necrosando, porque a artéria é muito fina e não dá para passar de sangue, fazer o trabalho que o órgão precisa fazer. Então, é algo muito preciso. Então, essas fake news atrapalham muito. Órgão não pode ser vendido no Brasil porque a gente sabe que a comercialização é crime. Então, não pode ser vendido. Para ser doador vivo, não precisa cadastrar, né? Você precisa apenas falar com a família, isso se for dos parentes. E se for estranho, aí sim precisa de uma autorização judicial para comprovar a não negociação. Como eu já te falei, um vivo, ele pode doar rim, parte do fígado, medula óssea. E é importante a gente lembrar que essa parte jurídica, para autorização jurídica, é muito complexa e muito demorada. Assim como a justiça no Brasil é muito demorada para tudo, é muito demorada também para essa questão de doação de órgãos. Eu conheço vários casos de pessoas que desencarnaram, que morreram,
porque estava ainda em trâmite judicial. Então, não deu tempo até o juiz liberar que aquela pessoa, porque já foram feitos todos os testes de compatibilidade, que aquela pessoa está autorizada a fazer, que apenas é isso, ele está dizendo que está autorizada, que não há negociação, e está autorizado a fazer, a pessoa às vezes já não aguentou e morreu. Então, como aconteceu muito agora na pandemia, de pessoas precisando do transplante, ter o doador vivo em casa, a família, e por causa da pandemia da Covid, se deu uma atenção especial para leitos, equipe médica, UTI, tudo, e várias pessoas do grupo que eu participo de pré e pós-transplantado morreram porque não aguentou, não conseguiu esperar. Sendo que a família entrando assim revoltada, porque deveria ser feito algo um pouco separado para que aqueles casos que já estão ali, tudo preparado, de exame, de pessoas, de doadores, dá certo. Tem uma ala para fazer a questão de transplante. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, né? Uma outra coisa também é a gente lembrar a importância de psicólogos que precisa nos hospitais para passar a morte daquela pessoa, né, para a família e sugerir a doação como uma opção. Porque ele pode ter a doação como opção, ele pode ter o enterro, a cremação. Eu conheço uma pessoa que ela não lembro agora se ela está trabalhando, posso ver com ela também para estar trazendo ela. Ela foi minha professora, a Karine, e ela trabalha exatamente com essa parte de captação e receptação de órgãos, né? Ela é psicóloga e ela faz essa conversa com a família lá em Conquista. Interessante, muito interessante, sim. Tem até uma equipe, Anjos do Bem e tudo, que eles fazem isso, mas eles entram exatamente quando a equipe já deu um ok e a família autorizou. Tá travando um pouquinho, tia, o seu. Tá? Agora voltou, mas estava rodando. Ok. Bom, para receber um órgão tem que ter preferência. Os mais novos têm preferência para receber um órgão. E a pessoa que pode receber é até 70 anos. Antigamente era até 75. Agora é até 70 anos que pode receber, tá? Existe sigilo absoluto para o receptor em relação ao doador. Eu acredito até que esse sigilo absoluto no Brasil acontece para que a família não depois se aproxime daquele que recebeu o órgão e queira cobrar alguma coisa. Porque já que no Brasil é crime. Porque eu já vi algumas coisas em relação aos Estados Unidos que determinadas pessoas conseguem descobrir qual foi a família que fez aquela doação. E aqui no Brasil é totalmente proibido. É até difícil. Na próxima live eu vou falar o que eu descobri da minha doadora. Fica aí para um suspense para vocês assistirem a próxima. Bom, gestante, ela só pode doar medula óssea desde que não ofereça risco nenhum ao feto. E o doador vivo, ele deve ser superior a 21 anos, de preferência aos 30. Mas, segundo a lei, a partir de 21 anos você consegue. Mas eles fazem tanto obstáculo que quando você chega a 30, o obstáculo é um pouco menor. Com 70 anos, você pode doar se tiver em excelentes condições de saúde. Tá? Totalmente. Então, é uma varredura total para se saber se você tem realmente saúde para poder fazer a doação. E tem aquela questão de filhos também, né, tia? Tem aquela questão. Se for mulher, por exemplo... Eu tenho 31, não tenho filho. Isso. Se for, você tem 31 anos e não tem filho, aí se você quiser doar, é bem burocrático, porque eles vão achar que você vai querer ter filhos depois, e aí isso pode vir complicar a sua gestação. Então, nisso, eles são muito criteriosos, eles vão pedir para que eu busque um outro doador, que você não seja aquela doadora, caso seja isso. A falta de informação sobre o verdadeiro sofrimento que é realmente uma hemodiálise. É um verdadeiro sofrimento, dores, limitações, a questão da injeção
de beber água, de tomar água, que é muito pouco. Você às vezes tem que tomar 200 ml de água, pensa, 200 ml de água durante 24 horas. E se eu tiver sábado e domingo, porque normalmente eu fazia hemodiálise segunda, quarta e sexta. Então você fica 2 dias sem fazer, né? Sábado e domingo. É 200 ml durante sábado e domingo, a 48 horas. É algo assim, nossa, que dá até um desespero só de pensar. Quanto mais de falar, pior de vivenciar. Parece que trava a garganta. Deixa eu até tomar água. Cadê a minha água? Equipe, cadê minha água? Tomar água porque agora eu posso. Graças a Deus, a doadora, eu posso tomar água a quantidade que eu queira. Graças a Deus. Bom, outro problema também que deixa com que a fila fique realmente muito grandiosa é a questão da crença religiosa. Nós sabemos que existem crenças, e a gente não vai estar falando sobre religião aqui, mas existe crença que fica à espera de um milagre, né? Que não aceita de jeito nenhum a manipulação do corpo. Então, tem crença que não aceita a doação de sangue. Então, com isso, realmente fica muito complicado para você colocar na cabeça dessas pessoas que existe essa importância e que a própria família dela pode passar por essa situação e precisar. Eu estava lendo um material que diz assim, que em relação à crença, existe crença que não aceita a doação de órgão. Paulo de Tarso nos fala que o corpo material não entra no reino de Deus. O sangue faz parte do corpo material. O espírito vai a Deus, e para que o espírito vá a Deus, realmente é preciso que façamos caridade e que tenhamos atitudes nobres. Então, por exemplo, ele até relata, às vezes tem uma pessoa na sua família que teve um problema de acidente. E aí ele acabou morrendo, ficou muito perturbado mentalmente com aquele acidente. Se a família, independente da crença, resolver fazer a doação, aquele ato de amor e de caridade vai fazer com que essa pessoa que já morreu, mas que está mentalmente, espiritualmente perturbada, consiga estar mais tranquilo, mais em paz. Por quê? Primeiro, o ato é de nobreza, e segundo, que a gratidão de quem vai receber os órgãos é tão grandiosa que vai estar sempre em oração por ele. Então, ele vai receber ali um benefício imensurável. E que, às vezes, por ignorância, a família, em relação à crença, não autoriza, até prejudicando aquele ente querido. Tá? É bem difícil isso. Quem não pode ser doador? Portadores de doenças infectocontagiosas, por exemplo, HIV, hepatite B e C, e doença de Chagas. Esses não podem ser. Com doenças degenerativas também não, crônicas, né? Ou alguém que tem um tumor maligno, pacientes em coma, insuficiência de múltiplos órgãos ou sistema, esse não pode ser doador. Os maiores países que são doadores em quantidade de transplante por milhão de habitantes, né? Então, em quantidade de transplante por milhão de habitantes. Aí a gente tem o primeiro, a Espanha, o segundo, Bélgica, o terceiro, Malta, o 14º, Brasil, antes da pandemia. Eu já vi alguma coisa, mas nada na ABTO, que seria, não sei te dizer se são sites muito seguros, que o Brasil caiu para entre 23 a 30, depois da pandemia. Então, a localização dele foi bem abaixo. De acordo com o ministro, ele é referência mundial na área de transplante pela questão do sistema público de saúde, pelo SUS. Então, pelo SUS, ele é o maior. Ele, hoje, faz 96% das realizações de transplante são pelo SUS, no Brasil. E o Brasil é o segundo país mais transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Que a gente sabe que os Estados Unidos é o maior. Então, isso é apenas o SUS que coloca.
Só que na colocação a nível de quantidade de transplante por milhão de habitantes, o Brasil está lá no 20º, 30º, alguma coisa agora depois da pandemia. O SUS, quanto tempo a gente tem aí, Vanessa? Eu olhei, tem 15 minutos. Para terminar? É. Meu Deus, tem tanta coisa para falar. Eu falei pra você que isso aqui dá super... Tem muita coisa para falar, meu Deus. Por isso que eu falei que não é uma live, é o início de um projeto. Todas as dúvidas que a gente tinha, a gente vai cortar aos pouquinhos e vamos sanar, pessoal. Porque alguém deve estar com as mesmas dúvidas, né? Gente, olha bem, o SUS, ele oferece assistência integral ao transplantado e uma interrogação grande. Ou por quê? Os exames dos preparatórios existem, mas é uma demora para você conseguir marcar. Tudo como o SUS é normalmente para qualquer outro tipo de problema que a pessoa tenha, um transplantado tem também. Procedimento cirúrgico, para você marcar o procedimento cirúrgico, qualquer que você precisa, falta leito, UTI, equipamentos e mais coisas. Equipe médica, acompanhamento do paciente, falta psicólogos, psiquiatras, ninguém te acompanha mesmo saindo de um transplante. É muito complicado. Medicamentos, pré e pós-transplantados, falta demais no Brasil inteiro. Muito falta de medicação. O que às vezes socorre é que a gente tem um grupo no Facebook para trocas de remédios, e às vezes um tem um pouco a mais, acaba dando para outro, e a gente fica pagando SEDEX aí para a medicação chegar. Só uma adenda aqui. A Giza está falando que conhece uma pessoa que fez um documento para a família não doar os órgãos, nem ele receber. Por causa da religião, não receber né? Nada. Por causa da religião, deve ser, né? É bem terrível isso, mas cada um é cada um, né? Nós iremos responder pelos nossos atos, pelas nossas coisas boas que fizemos e pelo que a gente deixou de fazer também. Essa é uma verdade. Bom, para a gente doar, se alguém quiser doar, né? O Disque Saúde o Ministério da Saúde é 0800 6119 97. Vocês podem procurar isso na internet também. Bahia 0800 284 0444. E temos de Salvador 71 3356 6776, tá? Então são os números que tem. Existem secretarias aí de saúde do estado da Bahia que pode entrar em contato, que seria uma central de transplante de órgãos. A necessidade, como eu já te falei, de psicólogo, psiquiatra e psicoterapeuta é muito grande em vários aspectos. Porque o transplante, ele não é cura, ele é um tratamento. E devido a isso, é um tratamento muito doloroso. O pré, através da hemodiálise, e o pós também, através de tudo. Comida, medicação, a falta de um trabalho, a questão de viagens muito demoradas para você chegar até uma clínica para fazer hemodiálise, no caso de Porto Seguro, que só tem clínica em Eunápolis, né? O INSS, ele não aceita um transplantado, então ele nega a aposentadoria. Ele acha que um transplantado, então são as leis brasileiras. Nós sabemos que o transplantado não é cura, é um tratamento, o transplante. Mas, graças a Deus, é muito melhor do que você estar na hemodiálise, porque você ganha qualidade de vida. Aí o INSS vem dizendo que é cura. Então, a medicina fala que não é cura e a lei brasileira fala que é cura. E aí você não tem direito a nenhum auxílio, a nenhum benefício e nem aposentadoria. Mas aí fica a pergunta, quem daria um trabalho para uma pessoa que foi recém-transplantada, que precisa viajar para estar fazendo uma série de exames, porque todo mês você faz exame, você faz acompanhamento médico, tem que tomar umas medicações. Se você conversar com qualquer transplantado, tem uma série de sintomas, um monte de problema, inchaços, dores, mal-estar por causa da medicação. Vou só mostrar um quadrinho aqui para vocês. É um porta-remédio. Aqui tem 12. Isso é o que eu tomo hoje.
tá? Então, por dia, eu tomo essa quantidade de remédio. Graças a Deus já diminuiu. Era 21, hoje são 12. Então, a perspectiva é muito grande de uma pessoa transplantada precisar de ajuda o tempo inteiro. Então, infelizmente, a questão dessa dor toda, desse sofrimento, a gente sabe que tem caso de pessoas que preferem não viver. Prefere até indiretamente cometer o suicídio, porque a gente sabe que todo ato negativo que a gente esteja fazendo contra nós mesmos, contra a nossa vida, seja através de drogas lícitas, ilícitas, negligências, ou simplesmente você falar, vou faltar uma semana na hemodiálise, já é sinal de suicídio, porque você não vai aguentar uma semana sem a máquina. E graças a Deus que existe a máquina, né? A máquina para que a gente possa sobreviver até aguardar o transplante, que é um tratamento muito melhor do que a hemodiálise. Então, gente, o sim de uma família, eu digo para vocês, que salvou a minha vida. É importante demais, demais, demais a doação de sangue, de órgãos, de tecido. Qualquer tipo de doação é extremamente importante. Uma doação material, de alimentos, a doação de sentimentos, de carinho, a doação de atenção. O mês passado foi o mês contra o suicídio, e aí a fitinha verde aqui é para simbolizar que foi o mês também da doação de órgãos. A sua caiu. A minha caiu, estava aqui. Estava aí, né? A da doação de órgãos. Então, a minha acabou de abrir aqui também. Então, a fitinha não é para que a gente apenas, como agora, simbolize uma fitinha, como um símbolo qualquer. É para que a gente bote no peito dizendo, é para que a gente faça alguma coisa, converse, se esclareça, se conscientize da importância, divulgue e faça o que for melhor para o próximo, né? A solução para o futuro em relação a solução para o futuro em relação a tudo isso, segundo os médicos, é fazer um órgão a partir da célula-tronco, transplantar órgão de outro animal para o humano, e a questão da ciência confeccionar alguns órgãos, como o rim biônico, que está em teste, foi 3D, confeccionado. Né? Eu já mas houve algumas rejeições, estão em teste nos Estados Unidos, mas houve várias rejeições desse rim biônico. 5 minutos. Bom, então, seja um herói, seja um doador, salve vidas. Um transplante, eu digo para vocês que um transplante fez a linha da minha vida aumentar. Pode fazer a sua também. Por quê? Porque hoje pode existir, numa família pode não ter uma pessoa precisando, mas o que a ciência diz que hoje é mais fácil você entrar numa fila para precisar de um órgão do que você ser um doador. Então, isso é muito sério, isso é muito grave, e eu diria para vocês, para a gente encerrar aqui, ninguém é tão pobre que não possa doar nada. Assim como ninguém é tão rico que não precise de nada. Então, doe-se, né? O ato de amor, a doação é realmente um ato de amor. Não há ponto final para o amor, porque amor é vida, e a vida é eternidade. Então, que a gente consiga fazer isso. Eu vou encerrar, porque a gente precisa gravar, né? Não sei se tem perguntas, né? Eu acho que não, né? Ninguém perguntou nada, não. Se tiver, pergunte agora. Ó, Ana Paula está falando, falta informação para a população. Dash está falando, te admiro, você é muito guerreira. A Alessandra entrou, mas já está saindo, Ale, vai deixar gravado. Nós vamos estar fazendo outras para divulgar mais experiência, relatos da pessoa. Na próxima, né, Vanessa? Eu e você vamos estar falando de como foi toda a minha experiência. E aí a gente vai ter, a minha experiência foi com doador cadáver, e aí a gente vai ter doador
Entre Vivos, vai ter aí uma experiência com uma doadora. Então, obrigado, Eida, beijo. Eu vou dar um jeito de trazer a psicóloga que trabalha justamente com isso também. Vou me comprometer a isso, pedir para ela. Gente boa, ela vai querer. Joia. E eu estou tentando ver uma pessoa também que já está há muitos anos na hemodiálise para passar o real sofrimento de uma pessoa que está nesse processo de hemodiálise. Tudo isso para conscientizar isso como forma de gratidão. Então tem aqui, ó, um cartazinho que é uma mão em cima e embaixo, fazendo maior amor e carinho ao rim, que provavelmente está sendo retirado e entregue a uma família. Com uma palavra... Por favor, alguém tira um print, me manda. Tira um print aí, por favor, gente. Okay. E manda pra gente. E a palavra aqui, gratidão, tá certo? E eu vou encerrar com a gratidão, é um exercício diário de quem reconhece a proteção e o cuidado de Deus a cada amanhecer. Eu sou extremamente grata a você, Vanessa, por essa oportunidade, por estar junto comigo nesse projeto de divulgação, tá? E, além disso, grata a todas as pessoas que estão aqui junto conosco nessa live. Grata a toda a minha família, meus amigos que se fizeram presentes. Continue divulgando, vai estar no Instagram, tanto meu quanto de Vanessa. Vamos botar no YouTube, agora ninguém segura a gente mais. O Centro Espírita, o Fernando vai colocar no YouTube e aí a gente vai passando todas as informações. Um beijo e gratidão, gratidão, gratidão a todos. Beijo. Muito obrigada. Amém. Beijo, boa noite. Daqui a pouco eu tô na outra live ali, gente. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Oi, Antônio. Tchau. Beijo. Tchau, mana. Tchau, Ale.